Desejos de mulher. Oferecimento lasanha sadia. Qualidade, sabor e agora em nova embalagem. Fama. Neste sábado, eles vão dar um show de emoção, garra e muita música. No céu, no mar, na terra, canta Brasil. E você tem a missão de decidir qual desses jovens talentos continua na disputa, Tiaguinho ou Rogério. Neste sábado, depois do Caldeirão do Hulk, essa galera vai brilhar no palco em busca da fama. Novo Classe A Avantgarde oferece Jornal Nacional. O dólar vence uma barreira psicológica e ultrapassa a marca dos R$3. O presidente Fernando Henrique faz um desabafo no agravamento da crise financeira. E o ministro da Fazenda tenta acalmar o mercado numa sexta-feira dramática. Distribuidores de gás discutem margens de lucro com o governo. E problemas na Argentina encarecem o pãozinho no Brasil. Um pedaço do Paraguai dentro do Brasil. Uma porta de entrada para armas de traficantes. E são paraguaios que denunciam a situação do porto de Paranaguá. Policiais prendem um monstro pedófilo em Santa Catarina. O verão das enchentes provoca tragédias na Ásia. Começa a convocação de 2 milhões de mesários para as eleições. E na segunda reportagem da série, viuvez e outros desafios da terceira idade no Brasil. Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. Os milhões de brasileiros assustados com o poder dos criminosos acabam de ser apresentados a uma das portas de entrada de metralhadoras e fuzis usados pelos traficantes, o porto de Paranaguá, no Paraná. E quem acusa são promotores do Paraguai. Pelo porto de Paranaguá chegam em média 6 mil contêineres por mês. Pelo menos 200 vão para o entreposto paraguaio, um depósito criado num acordo na década de 50 para facilitar a entrada de produtos importados no Paraguai, que não é banhado pelo mar. Para as autoridades paraguaias, o porto está na rota do tráfico internacional de armas. A prisão de 3 indianos ontem em Cidade do Leste revelou o esquema. Os contêineres carregados com armas e munição sairiam de Hong Kong de navio, passariam por Paranaguá, de onde seguiriam em caminhões para a Cidade do Leste, no Paraguai. De lá, as armas voltariam ao Brasil, cruzando a fronteira de barco. Numa carta apreendida no apartamento dos indianos, um suposto comprador confirma o recebimento de uma carga que teria sido entregue em São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Uma nova remessa prevê a passagem de mais armas pelo porto de Paranaguá em outubro deste ano. A promotora paraguaia que investiga o caso diz que no porto há pessoas que facilitam o tráfico. O administrador do porto paraguaio discorda. Segundo ele, ninguém poderia facilitar a passagem de armas pelo depósito. Isso é categórico, isso é 100% da segurança. Em média, de cada 10 contêineres que chegam ao depósito, apenas 2 são abertos, a mercadoria é retirada e passa pela conferência dos fiscais da Receita Federal. Nos outros 8, são checados apenas os documentos e eles seguem para a Cidade do Leste do mesmo jeito que chegaram, fechados. O que tem lá dentro, ninguém sabe, ninguém vê. Não se pode garantir que não vá passar armas, drogas ou produtos contrafeitos. Todavia, com o cruzamento de informações, tanto da Polícia Federal quanto internas da própria Receita, o que se tenta é eliminar ou minimizar ao máximo os efeitos desse tipo de coisa. A Polícia Federal só investiga o depósito paraguaio quando recebe alguma denúncia ou suspeita de algum crime. Não tenho ideia de quanto tempo faz que nós não solicitamos abertura de contêiner. Realmente porque não houve a notícia de ilícitos. Nesse período, pode ter passado alguma arma num desses contêineres não fiscalizados? É provável que sim. No Espírito Santo, onde o poder dos bandidos motivou até pedido de intervenção federal, o presidente da OAB pediu reforço na segurança na sede da ordem à Polícia Federal. Ontem o prédio foi alvo de um atentado à bomba. A Gesandro da Costa Pereira está sendo protegido por agentes da Polícia Federal. Ontem, uma bomba explodiu num banheiro no andar do gabinete da presidência da OAB. Os restos do explosivo estão sendo analisados pelo laboratório da Polícia Federal. A gravação de uma ligação feita para a OAB na véspera da explosão
também está sendo periciada. Houve uma ameaça concreta nesse sentido. A pessoa falava que, aproveitando a Gesandro ter chegado, nós todos já estaríamos reunidos aqui, seria mais fácil, então, explodir a ordem com todo mundo aqui dentro. O presidente da OAB foi hoje à Polícia Federal pedir reforço na segurança do prédio. Ele não quer a proteção do governo do estado. Com a segurança deles, eu passo a correr risco. Eu não quero nada desse governo. O governador José Inácio Ferreira não quis comentar as declarações do presidente da ordem. De qualquer forma, a Polícia do Estado foi acionada. Está de prontidão em frente ao prédio da OAB do Espírito Santo. O presidente nacional da OAB, Rubens Aprobato, disse que vai responsabilizar criminalmente os governos estadual e federal se houver qualquer ação contra a vida de um integrante da entidade no Espírito Santo. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados disse que espera que o governo federal trabalhe para evitar que o crime organizado continue a desafiar a ordem institucional no estado. No Rio de Janeiro, foi exonerado hoje o comandante do batalhão onde trabalham os policiais militares que se recusaram a subir um morro para resgatar famílias ameaçadas por traficantes. E o poder paralelo avança. Depois do assassinato de um sambista, a presidente da Associação de Moradores da favela onde ele morava acabou deixando o cargo. Segurança reforçada no enterro do líder comunitário e mestre de bateria da Escola de Samba Império Serrano, Antônio Araújo, conhecido como Macarrão. Ele foi assassinado na noite de quarta-feira. A polícia suspeita que Macarrão foi morto por traficantes, que estariam insatisfeitos com o trabalho social que o sambista vinha fazendo na favela. Depois do crime, a presidente da Associação dos Moradores deixou o cargo. Um estudo da Assembleia Legislativa do Rio mostra que nos últimos 10 anos, 130 líderes comunitários foram assassinados por traficantes. 400 foram expulsos pelos bandidos e 500 acabaram se aliando aos criminosos. Na briga entre o tráfico de drogas e quem comanda as comunidades nos morros, os moradores se sentem encurralados. Existe um acordo tácito entre os moradores e o tráfico. O tráfico não mexe com os moradores não mexem com o tráfico. E se estabelece um equilíbrio precário dentro da comunidade. Quando esse equilíbrio é quebrado de alguma maneira, o morador pode ser expulso. Foi o caso do pedreiro que morava no Morro dos Macacos, zona norte da cidade, e que trabalhava num clube da Polícia Militar. Ele foi expulso e ameaçado de morte pelos traficantes. Hoje, o comandante do batalhão responsável pela região onde fica o Morro dos Macacos foi exonerado. A assessoria de comunicação da PM diz que a decisão foi administrativa, sem relação com o episódio de ontem. Mas o pedreiro disse que os policiais militares não quiseram subir à favela para ajudá-lo. O resgate acabou sendo feito por agentes da Polícia Civil. Para o presidente da Associação dos Cabos e Soldados da PM, é preciso agir com cautela na hora de enfrentar os bandidos. O policial hoje ele está pensando antes de agir. Então, muitas das vezes, o local, às vezes, retarda uma ação em função de um planejamento que tem que ser feito. A governadora Benedita da Silva disse que a polícia está trabalhando e sofre baixas no combate ao crime. A média é essa, eu perco um policial por dia, seja civil ou seja militar. A Guarda Municipal do Rio também está acuada pelo poder paralelo do crime organizado. Por causa da troca de tiros entre quadrilhas rivais de traficantes, os guardas deixaram de fazer a segurança do Parque da Cidade, na Gávea, uma das principais áreas de lazer da Zona Sul do Rio. Uma menina de 5 anos, vítima de abuso sexual em Santa Catarina, reencontrou hoje a mãe, depois de quase 24 horas num abrigo para menores. O crime foi registrado em vídeo pelo próprio pedófilo. A mãe só conseguiu ver a filha de 5 anos no fim da tarde. A menina passou o dia num abrigo do Conselho Tutelar. Estou em estado de choque ainda, não estou conseguindo reagir, não estou conseguindo pensar, eu só quero ela, não quero mais nada. O assessor parlamentar Luiz Lopes era amigo da família. Tirou a criança de casa com o pretexto de levá-la a um parque de diversões. Foi parado numa blitz e disse à polícia que era o pai da criança. A menina negou. Os policiais, desconfiados, revistaram o carro e encontraram 2 fitas e uma câmera de vídeo. São 20 minutos de cenas chocantes. As imagens foram gravadas num quarto deste hotel em Balneário Camboriú, a 80 quilômetros de Florianópolis. Luiz Lopes ficou aqui com a menina durante 2 horas e meia. A polícia suspeita que ele tenha abusado de outras crianças e busca novas provas.
Existe a necessidade de serem feitas buscas no interior da residência dele, de repente, num possível local de trabalho, para tentar identificar outras fitas que possam existir e um possível relacionamento dele com outros grupos de pedófilos, né? Luiz Lopes foi preso em flagrante e vai ser transferido para um presídio de Santa Catarina. O monstro, ou o assessor parlamentar, como queira, já tinha sido preso em 92 por atentado violento ao pudor e foi solto 4 anos depois. A cantora mexicana Glória Trevi, suspeita de corrupção de menores, vai ficar em companhia de freiras de Brasília enquanto aguarda uma decisão da Justiça mexicana. Ela foi transferida da cadeia para o convento com o filho, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Maquiada e sorridente, com o filho Ángel Gabriel nos braços, a cantora mexicana Glória Trevi deixou ontem à noite a delegacia em Brasília, onde estava presa. A cantora foi levada pela Polícia Federal para um convento por decisão do Supremo Tribunal Federal. A produtora dela, Maria Raquinel, também vai ficar em prisão domiciliar no convento. Glória Trevi, Maria Raquinel e o empresário dela, Sérgio Andrade, tiveram a extradição pedida pela Justiça mexicana, que investiga a denúncia de sedução de menores. Glória já está presa no Brasil há 2 anos e meio e engravidou na carceragem da Polícia Federal em Brasília. O teste do DNA provou que o pai de Ángel Gabriel é o empresário Sérgio Andrade. Há 2 semanas, a Justiça mexicana suspendeu o pedido de extradição porque foi feito por um juiz estadual, que não teria poderes para isso. Mas o Ministério Público mexicano entrou com recurso. Enquanto não houver uma decisão definitiva no México, Glória Trevi e Maria Raquinel vão permanecer no convento, sob custódia da Polícia Federal. Hoje, Glória Trevi passeou no pátio do convento com o filho. Beijou a criança, brincou com ela. Parecia cena de último capítulo, mas esta novela ainda vai levar no mínimo 2 meses para acabar. E uma outra história sem nenhum artista, mas que parece de cinema. A do italiano que há mais de 20 anos se mudou para o Brasil. Casou-se, teve filhos, tudo aparentemente normal, mas só aparentemente. Com o nome falso de Alessandro Ghezzi, Vincenzo Consoli fez negócios e amigos em Jundiaí, no interior de São Paulo. Comerciante bem-sucedido, ele frequentava as colunas sociais. Nesta foto, aparece ao lado do prefeito da cidade. A confiança no italiano era tanta que a própria polícia chegou a alugar um dos imóveis dele em Jundiaí. Aqui funcionou durante 2 anos uma das delegacias da cidade. Embora Vincenzo Consoli esteja sendo procurado pela Polícia Federal desde dezembro, a Polícia Civil só soube da informação no mês passado e mudou a delegacia de endereço. Este delegado chegou a ter uma agência de câmbio e turismo com Vincenzo, sem desconfiar da dupla identidade do sócio. Ele sempre foi para todo mundo o Alessandro Ghezzi, tem até um filho registrado em nome de Alessandro Ghezzi Júnior. Neste documento da Interpol, Vincenzo aparece de óculos e peruca. Foragido da justiça italiana, ele é procurado em mais de 180 países. Que praticou na Itália crimes de sequestro, homicídio, porte ilegal de armas e possivelmente envolvido com algum esquema da máfia siciliana à época em que ela atuava. Ele veio ao Brasil procurar um tio que já havia morrido e acabou casando com a tia viúva. A brasileira Dirce Consoli declarou à polícia que conheceu Vincenzo com o nome verdadeiro. Depois de uma viagem, ele adotou uma nova identidade, dizendo que tinha problemas com o fisco italiano. Vincenzo Consoli, que está foragido, conseguiu viver no país mais de 20 anos, sem levantar suspeitas, por ter um documento de identidade verdadeiro conseguido com nome falso. Em instantes, distribuidores de gás se reúnem com o governo para discutir margens de lucro. E a crise na Argentina deixa o pãozinho mais caro no Brasil. Eu sou um escritor e, sendo a minha especialidade letra, ao invés de número, fica muito difícil lidar com essa história de investimento, aplicações, etc. A única coisa que eu conheço bem nessa área é o meu gerente Uniclass. Ele é um tremendo analista de investimentos, ele é perfeito. E ainda por cima, um bom leitor dos meus livros. Eu assino embaixo. Este é o mercado. Anda nervosinho. Dá até vontade de chutar, não dá? Mas existe um jeito de acalmar o mercado. Investir com segurança no Volkswagen. Gol Power a preço de fábrica. Gol Special a R$ 12.990.
Todo mundo se sente mais seguro num Volkswagen. Gostou? Desce, vem. Atenção, atenção, foi prorrogada! Compre fácil Rio Decor, a maior promoção de todos os tempos, com preços inacreditáveis. Mais de 180 lojas vendendo diretamente da fábrica, em 5 endereços: Rio Petrópolis, Boulevard, Niterói, West Shopping e Barra Freeway. Estacionamentos com segurança, abertos sábado e domingo. Promoção Compre Fácil Rio Decor. Vá ao Rio Decor, procure etiqueta e boas compras, mas é só essa semana! Para comemorar um ano de produção no Brasil, a Peugeot está com a promoção A Festa é Sua. E aqui, você faz a festa, com ofertas imperdíveis para toda a linha Peugeot. Tem mais. Fazendo um test drive em qualquer modelo Peugeot, você pode ganhar toda semana um Peugeot 206 Quicksilver como esse. E aí, gostou? Esqueci. Vem com bicicleta e prancha de surf. Promoção Peugeot, a festa é sua. Faça um test drive e concorra. A política de preços para o gás de cozinha pode mudar. O ministro de Minas e Energia se reuniu hoje com representantes das distribuidoras. Seu Julião fica de olho e a dona Maria faz de tudo para economizar. Mas com 8 filhos, não tem jeito. São 2 botijões de gás todos os meses. Eu estou pensando aqui até de construir um fogãozinho a lenha ali fora, porque eu não estou aguentando as condições de pagar e comprar tanto gás desse preço aguentado. Hoje, o preço do botijão de gás varia de R$ 20 a R$ 38. O próprio governo quer baixar o preço. O ministro de Minas e Energia passou a manhã reunido com representantes das distribuidoras, que lembraram que, para elas, distribuidoras, o preço do gás foi liberado em março de 98. O problema começou a gerar confusão e este reboliço todo a partir do momento que houve a liberação dos preços e houve um salto muito grande no preço da Petrobras, que passou de R$ 4 ou R$ 5 por botijão para R$ 9 por botijão. A Petrobras se defende. Diz que esse valor, R$ 9, representa 1/3 do preço do botijão. Já a margem de distribuição e revenda, segundo a Petrobras, representa metade do preço. Logo depois do encontro com as distribuidoras, o ministro de Minas e Energia disse que o governo pode rever a política de formação de preços do gás de cozinha. E ele não descartou a possibilidade de que o governo tenha que fixar um preço máximo para o botijão. Nós sempre achamos que o mercado funciona bem, as soluções do mercado são soluções melhores, mas nunca afastamos a hipótese de, na falta de outras alternativas, terminar estabelecendo preços. Os produtores de trigo da Argentina estão vendendo menos ao Brasil porque têm medo de o dinheiro da venda ficar retido nos bancos de lá. E como o dólar está em alta por aqui, o café da manhã do brasileiro acabou ficando mais caro. O preço do pãozinho subiu entre 10% e 20% este ano. Quem compra todo dia sabe. Ninguém avisou. Simplesmente eu fui na padaria e o pão tinha subido, né? O pãozinho de 50 gramas ficou entre 10% e 20% mais caro em todo o Brasil. É o segundo aumento no ano. Em Belo Horizonte, os preços variam de 18 a 25 centavos. Em Porto Alegre, o consumidor também está pagando mais na maioria das padarias. O pãozinho era 18 centavos, colocamos a 20 centavos. As padarias culpam os moinhos pelo aumento. Os moinhos dizem que o problema é o trigo importado. O Brasil produz pouco trigo e depende de importação para abastecer o mercado interno. 75% do que é consumido aqui vem de fora e quase tudo da Argentina. E com medo da crise, os produtores argentinos passaram a vender trigo em quantidades menores para não deixar dinheiro preso nos bancos. Eles estão com muito receio em ficar com dinheiro, ou seja, eles consideram que ficar com produto é mais importante para eles e mais seguro. Com pouca oferta no mercado e ainda a alta do dólar, o Brasil está sendo obrigado a comprar o trigo agora 60% mais caro do que em dezembro do ano passado. Ao consumidor, só resta lamentar. Eu acho que está um pouco caro, né? Por um pãozinho, 20 centavos, tá caro. No rastro dos aumentos de preços e da queda na renda dos trabalhadores, milhares de pessoas em todo o Brasil estão deixando de pagar a conta de água. E sem pagamento, as empresas cortam o abastecimento.
Só em São Paulo são 100 mil pessoas nesta situação. Mas para a Organização Mundial de Saúde, a água é um bem essencial que não pode deixar de ser fornecido. E o Congresso Nacional quer resolver uma questão: como garantir o fornecimento sem premiar a inadimplência? É um bem essencial à vida. Água tratada suficiente para abastecer a capital paulista. Mas a torneira seca revela um drama que não depende dos canos de distribuição, e sim do bolso do consumidor. Em São Paulo, são milhares de pessoas na mesma situação de Simone. Ela teve o abastecimento cortado porque ficou sem dinheiro para pagar a conta. Simone dá banho no filho com água que pede na vizinhança. Eu me sinto humilhada, né? Porque abri a torneira, a criança pede um copo d'água, você tem que pegar água do balde. Não tem água na torneira para você poder dar para a criança. De acordo com uma estimativa do IDEC, de 15% a 20% dos domicílios brasileiros estão com os pagamentos da conta de água atrasados. Boa parte dessas famílias já teve o fornecimento interrompido, pois essa é a grande briga do Instituto de Defesa do Consumidor com os governos: evitar o corte total, assegurar uma cota mínima de água para as famílias em situação de inadimplência. A campanha do IDEC se baseia em recomendação da Organização Mundial de Saúde. A família em dificuldade para pagar a água deve receber de graça um mínimo de 40 litros por dia. Quando elas não têm condições de pagarem, elas devem receber o fornecimento de água ainda assim. Até porque metade da população brasileira que trabalha recebe até 2 salários mínimos. Quando há um afrouxamento natural na cobrança de contas, há um aumento muito grande na inadimplência dos usuários. O serviço tem um custo e esse custo deverá ser repassado para todos os usuários. Se algum segmento não consegue pagar essas contas, os outros segmentos ou mesmo o governo terão que bancar essas contas. Enquanto a proposta da cota mínima de água gratuita é discutida no Congresso, algumas cidades trabalham soluções para enfrentar a inadimplência. Palmas, no Tocantins, implantou um programa de água pré-paga. Um cartão de R$10 dá direito a 10 mil litros de água. É o consumo médio de uma família de 4 pessoas durante 2 semanas. Já em Porto Alegre foi criada uma tarifa social. A casa que consome até 10 mil litros por mês paga conta de R$4. Para quem teve a água cortada e está sem emprego como Fabiana, resta apenas separar a roupa suja da família para ser lavada na casa da sogra. A gente fica sem ação, a gente não sabe o que fazer. A gente precisa viver com água. Como a gente vive sem água? Ninguém vive sem água. Uma estudante francesa de 24 anos está internada no Rio de Janeiro com malária. Ela passou pela Bahia e chegou ao Rio há 2 meses, onde trabalhava para a organização não-governamental Viva Rio. Ainda não se sabe onde ela pegou a doença. Daqui a pouco, a maior potência do planeta assiste à tentativa de salvamento de 9 trabalhadores presos numa mina. E as tempestades de verão provocam tragédia na Ásia. Hace 3 años que Petrobras es la proveedora oficial de combustible para el equipo BMW Williams en la Fórmula 1. Con tanta tecnología, escoger aliados es una tarea muy seria. Cualquier pequeño detalle puede convertirse en algo decisivo. Incluso el piloto. Pai, dá uma olhada no carro do vizinho. É igual ao nosso. Mas o dele tem motor Fire. O nosso também. Mas ele comprou na promoção Vale Tudo. Nós também. Mas o nosso não tem esse airbag duplo. Promoção Vale Tudo Fiat. Não tem pra ninguém. Mille Fire a partir de 11.990. Fire Quente com ar-condicionado a partir de 23.990. Siena Fire com ar-condicionado a partir de 19.990. Corra até uma concessionária Fiat que é só até domingo. Esperança. A Camille tem uma notícia para dar para os senhores. É uma boa notícia, Mamele. Eu agora posso falar porque agora eu tenho certeza. Mas certeza? Certeza do quê? Que ela vai ser mãe. Nesta sexta, depois do Jornal Nacional, Esperança.
Nesse sábado e domingo, a rede Chevrolet vai se multiplicar por 3 para você comprar seu carro novo. Feirão de fábrica Chevrolet em 3 lugares diferentes ao mesmo tempo. No Shopping Nova América, no Carrefour Belfort Roxo e no Itaipu Multicenter em Niterói. Você vai encontrar as melhores ofertas como essa. Celta com ar de fábrica, apenas 14.990, com taxa de 1,19 ao mês. Feirão de fábrica Chevrolet, sábado e domingo em 3 lugares diferentes. Um deles é perto de você. Aproveite! Fórmula 1 2002. Oferecimento Ipiranga. Gasolina garantida num rígido controle de qualidade. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. Novo Corsa. O superdotado. Brasil Telecom. Ultrapassando limites em telecomunicações. E Banco Real. O banco da sua vida. Desde quarta-feira à noite, equipes de resgate estão tentando retirar 9 trabalhadores presos numa mina de carvão inundada no sul da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O país inteiro acompanha os trabalhos com aflição. As equipes de resgate trabalham sem parar. Os 9 mineiros estão a 73 metros de profundidade num poço inundado com água gelada. Eles perfuraram por acidente a parede de uma mina de carvão abandonada há 50 anos que estava cheia d'água. Para que os mineiros consigam respirar, os bombeiros estão injetando ar e retirando a água com uma sonda. A maior dificuldade é cavar um túnel por onde eles possam sair. O equipamento quebrou esta madrugada. À tarde, os bombeiros começaram a cavar um segundo túnel. Horas depois do acidente, as equipes de salvamento conseguiram se comunicar com os mineiros por meio de batidas no equipamento, mas nenhum sinal é ouvido desde ontem. A corrida contra o tempo para salvar os trabalhadores mobiliza o país. O governador da Pensilvânia acompanha as buscas, a Marinha ajuda com equipamentos e a Câmara dos Deputados fez 1 minuto de silêncio. Os parentes estão em vigília há 48 horas. Apesar das inovações tecnológicas e de normas de segurança mais rigorosas, trabalhar em minas de carvão ainda é uma das profissões mais perigosas para os americanos. O maior problema é que há milhares de minas desativadas, algumas com mais de 100 anos, que não estão registradas nos mapas. Nos 2 últimos anos, 80 pessoas morreram em acidentes em minas de carvão aqui nos Estados Unidos. Atiradores palestinos abriram fogo hoje contra 2 carros que passavam por uma estrada de Hebron, na Cisjordânia. 4 israelenses morreram e 3 ficaram feridos. O ataque ocorreu numa rodovia usada por colonos israelenses e pelo exército. Os agressores estavam em mais de um carro e fugiram em direções diferentes. A Brigada dos Mártires de Al-Aqsa assumiu o atentado. Em Gaza, de madrugada, tanques israelenses destruíram 3 fábricas. Segundo os militares, eram usadas para produzir foguetes e morteiros. 4 palestinos ficaram feridos. A rede de televisão americana, a ABC, exibiu imagens de um campo de treinamento nos Estados Unidos que pode estar ligado a extremistas islâmicos. O campo, chamado Ground Zero, fica no Alabama. A reportagem mostra carros de polícia perfurados a tiros e ônibus escolares com manequins que servem de alvo. Dentro de um galpão, os cômodos são estruturados para que alunos aprendam a invadir residências e locais de comércio. Os donos do campo são ingleses e dizem que não sabem se terroristas acabaram sendo treinados ali. Segundo eles, os alunos eram americanos ou vinham da Inglaterra. O verão no hemisfério norte provocou enchentes na Ásia. 200 pessoas morreram no Nepal, vítimas de uma semana de chuvas de monções que causaram enchentes e deslizamentos de terra. Na Índia, 3 semanas de chuva torrencial deixaram mais de 300 vilarejos no nordeste do país debaixo d'água. 6 pessoas morreram e 1.800.000 estão desabrigadas. A maioria dos 250 rios de Bangladesh transbordou por causa da chuva. 1/3 do país está inundado. 82 pessoas morreram e 3 milhões estão desabrigadas. Sábado com chuva e queda de temperatura no sul, faz sol nas outras regiões do Brasil. O ar seco que cobre a maior parte do país deixa o céu quase sem nuvens. No sul, a chegada de mais uma frente fria provoca chuva. A temperatura diminui na região e o tempo abre na fronteira com o Uruguai. A frente fria avança e à tarde chove em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tempo chuvoso do litoral de Pernambuco ao Ceará.
Sol nas outras áreas, com chuva à tarde no norte. Em Curitiba, a mínima na madrugada vai ser de 11 graus. Faz calor em Palmas, com máxima de 36 graus. Aventura e coragem numa expedição perigosa. No Globo Repórter de hoje, você vai conhecer os homens que vivem entre os maiores e mais temidos animais da selva africana. Quem são? Como vivem os Tarzãs do século XXI? A meio metro de um leopardo. O fotógrafo que revelou ao mundo a beleza de um bicho lendário. Encontro com leões. Nossos repórteres diante dos grandes africanos. A incrível história do homem que matou um leão com uma faca. Rangers, o que nos ensinam os guias da selva. Briga de babuínos. Cabo da Boa Esperança. O ponto de encontro de dois oceanos é mesmo um dos mais belos lugares do planeta? Hoje, no Globo Repórter. Rubens Barrichello ganhou status de primeiro piloto na Ferrari. A equipe do pentacampeão Michael Schumacher quer ajudar o brasileiro a terminar em segundo lugar no Mundial. Hoje foi disputado o primeiro treino para o Grande Prêmio da Alemanha. Aqui, torcer contra Schumacher na primeira corrida já pentacampeão seria como trair a própria pátria. Por isso, a Alemanha veste o vermelho orgulho. Com o objetivo em relação a Schumacher alcançado, a Ferrari agora quer Barrichello como vice-campeão. Deixa isso claro, definindo a prioridade do carro reserva, que de agora até o fim da temporada é do brasileiro. Em 2002, é a primeira vez que isto acontece. A minha posição é muito clara. Estou aqui numa situação maravilhosa dentro da equipe Ferrari, onde eu tenho chance de ganhar 6 provas, então vou lutar por elas. No treino, Schumacher, hoje, foi mais rápido do que Rubinho. Na corrida pela Ferrari, os papéis devem ser invertidos. E Barrichello vai ter um pentacampeão mundial trabalhando para ele. Rubens Barrichello fez o segundo tempo hoje. Felipe Massa ficou em 8º e Henrique Bernoldi em 11º. O treino de amanhã, que decide as posições de largada, começa às 8 da manhã com transmissão da Globo. E às 10 da manhã, também ao vivo, você vai ver o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 3000. A seleção feminina de vôlei só precisa de mais uma vitória para garantir uma vaga na fase decisiva do Grand Prix. Hoje, em Macau, na China, o Brasil enfrentou a Tailândia e ganhou rapidamente. Foram 58 minutos até que Valesquinha desse a cortada final. 3-0. Amanhã de madrugada, as brasileiras enfrentam as alemãs. A seleção está em 3º lugar na competição, atrás de China e Rússia. O vôlei masculino do Brasil foi derrotado pela Polônia na Liga Mundial. O jogo durou quase 2 horas na cidade polonesa de Katowice. Os brasileiros venciam por 2-1, mas a Polônia reagiu. No 5º set, ganhou a partida ao bloquear a cortada de Naubert. 3-2. Amanhã, as duas seleções voltam a se enfrentar. O Brasil lidera o Grupo A. Daqui a pouco, a sexta-feira dos candidatos à presidência. O desabafo do presidente Fernando Henrique no agravamento da crise financeira. O dólar termina a semana valendo mais de R$3. 5 é o novo número dos brasileiros e agora também o número de carros 1.0 que a Ford oferece. Ford Ka, novo Ford Fiesta e a linha Fiesta que você já conhece, que a partir de agora se chama Fiesta Street. 3 e 5 portas. E sedã? E para comemorar o Penta, Fiesta Street 5 portas por apenas R$14.990, com entrada de R$500. E Ford Ka com taxa de 0,5. Penta promoção Ford. Aproveite! Inspirado no exemplo de um grande brasileiro, o Sebrae criou o prêmio Governador Mário Covas para o prefeito empreendedor. Em todo o Brasil, ações de desenvolvimento local estão transformando municípios como Santa Rita do Sapucaí, na região sudeste. Por promover o ensino do empreendedorismo nas escolas municipais, entre tantos outros projetos, Santa Rita do Sapucaí e seu prefeito Jefferson Gonçalves Mendes recebem o prêmio Mário Covas. Nós estamos prontos para formar meninos, para integrar o mercado de trabalho. A gente assim cresce sabendo que a gente, se quiser, a gente pode ter um futuro digno e melhor. O aluno sai da faculdade, quer ser um empresário, ele tem todo o amparo na incubadora municipal. Nós vamos capacitá-lo a gerenciar a empresa, chegar ao mercado. Divulgação, isso dá uma força muito grande para a gente. Esse prêmio
não é só meu, é de toda a população, porque a nossa cidade trabalha em parceria. A parceria do empreendedorismo fez com que existisse o centro empresarial. E nós efetivamente conseguimos instalar a empresa. Essa cidade tem uma nova história, porque eu sei que nunca mais a vida dessas crianças será a mesma. É uma parte da minha vida que está aí na cidade. Eu sinto assim muito feliz quando as pessoas falam: eu vi a sua cidade na TV, porque essa é a minha cidade. Mário Covas apoiou e defendeu as pequenas empresas. Que seu exemplo inspire cada vez mais o Brasil a acreditar nos pequenos negócios. Você vai ver domingo no Fantástico. Parece milagre. Um ano depois de começar o tratamento na Alemanha, a jovem vítima de uma bala perdida no Rio já recuperou os movimentos da parte de cima do corpo. Agora, a luta de Camila é para voltar a andar. E no Planeta Azul, os bichos muito diferentes que anunciam as 4 estações do ano. E a série Fôlego dá um salto no tempo e mostra aos nossos 6 voluntários depois de 2 meses longe do cigarro. E o Dr. Drauzio Varela explica por que os cigarros de baixos teores são ainda mais perigosos que os comuns. Domingo no Fantástico. O índice de confiança do consumidor americano, medido pela Universidade de Michigan, caiu mais de 4 pontos percentuais em julho e chegou ao menor nível desde outubro do ano passado, um mês depois dos atentados. Apesar disso, hoje as bolsas fecharam em alta nos Estados Unidos. Dow Jones 0,9%, Nasdaq 1,7%. Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, criticou hoje o negativismo de alguns analistas, disse que o nervosismo do mercado é exagerado e reafirmou o potencial de crescimento da economia brasileira. Malan disse ainda que o país terá apoio internacional para superar a crise. No Ministério da Fazenda, a estratégia é usar um conjunto de dados oficiais sobre o desempenho da economia para demonstrar tranquilidade. Para o ministro Pedro Malan, os especuladores financeiros estão exagerando e o governo tem condições de administrar a situação. Na avaliação da equipe econômica, o Brasil tem apoio internacional de instituições de crédito e de governos para manter o que o ministro Pedro Malan chamou de processo de conversações em curso. Se isto vai levar a um novo acordo com o FMI, ele preferiu não antecipar. Uma clara percepção da nossa parte, já tínhamos, mas tem sido reiterada nas conversas recentes, de apoio internacional ao país, tanto dos governos dos principais países do mundo, quanto das instituições multilaterais. Este apoio não faltará ao Brasil e este governo não se eximirá de tomar as decisões que lhe pareçam mais apropriadas. O ministro disse também que não vê motivos para a sucessão presidencial causar tanta turbulência na economia. Ele lembrou que há 10 anos o Brasil enfrentou com tranquilidade o impeachment de um presidente. Está havendo um processo de amadurecimento político no Brasil e uma maior taxa de racionalidade econômica, a julgar por declarações públicas, e, portanto, acho que devemos ver com serenidade o resultado, qualquer que ele venha a ser, das eleições deste ano. É essa visão que procuramos sempre transmitir a interlocutores, em particular externos. A entrevista coletiva do ministro da Fazenda não acalmou o mercado financeiro e o nervosismo se traduziu em números negativos. O dólar fechou acima dos R$3. No meio do furacão que atinge o mercado financeiro, a vice-diretora-gerente do FMI, Anne Kruger, deu hoje uma palestra em São Paulo. Falou sobre um trabalho acadêmico que tem sobre reestruturação de dívida. No mercado, a sexta-feira foi de pura tensão. O Risco Brasil teve alta de 7,8% e atingiu os 1.991 pontos, o maior nível desde que o levantamento começou a ser feito. Crise de confiança nos Estados Unidos e expectativa em torno da eleição no Brasil. Esses são fatores presentes nas mesas de câmbio há algumas semanas. A soma dos dois tem um só resultado: aumento das incertezas. E incertezas para o mercado financeiro significam risco maior e dólar mais caro. Ele já abriu em alta, recuou um pouco com a notícia de que o ministro da Fazenda, Pedro Malan, havia convocado uma entrevista, mas logo voltou a subir. Fechou em alta de 0,66%, aos R$ 3,015.
Se o mercado externo se normalizar, que é o que todo mundo espera, e se o próximo presidente adotar políticas consistentes, que também é o que todo mundo espera, eu não tenho dúvida em dizer que as cotações vão cair. A entrevista do ministro não trouxe novidades para o mercado. A Bolsa de Valores acabou caindo 4,64%. Só essa semana, as ações tiveram perdas de quase 13%. O presidente Fernando Henrique fez hoje um duro discurso contra a lógica dos mercados financeiros. Ele está no Equador participando da segunda reunião de presidentes da América do Sul. De Guayaquil, o correspondente da Rede Globo, Tonico Ferreira, tem as informações. Estes presidentes saíram por algum tempo de seus países em crise para vir ao Equador discutir soluções conjuntas. Não poderiam ter escolhido o lugar mais típico. O Equador concentra muitas das características da América do Sul, da paixão pelo futebol à pobreza. Para derrubar a subida descontrolada dos preços, a economia do país foi oficialmente dolarizada. Solução desesperada que baixou a inflação, mas que nas ruas todos criticam. Como está a economia? Mala, senhor. A economia está cada dia mais em pior. O presidente Fernando Henrique abriu o encontro com um discurso duro. Sem citar nomes, criticou a falta de liderança do governo americano e do presidente George Bush na busca de solução para a crise internacional. Em tom de desalento, disse que não existem mais organismos para pôr ordem nos mercados financeiros. Não há mecanismos, disse o presidente, capazes de contrapor certas pressões que vêm dos mercados financeiros e que destroem em pouco tempo o que se levou anos para construir. Em entrevista, o presidente comentou a situação específica do Brasil. Disse que há muita especulação no mercado financeiro. A medida que ele propõe para superar esse momento é mais política do que econômica. Eu acho que tem que ter clareza da parte dos candidatos, da parte do governo, na definição do que pretendem fazer com o Brasil. Eu acho que o Brasil precisa saber, e o Brasil precisa, cada eleitor, cada cidadão, o que pensa mesmo cada candidato, o que ele vai fazer na prática. O que é verdade e o que é mentira? Bem, é verdade que a crise da América nos atinge e que as eleições aumentam o nosso medo. Mas é mentira que não haja apoio internacional. Ninguém quer que o Brasil quebre, porque lá fora eles se ferram. Mas a gente é malandro e, para não se decepcionar, desconfia da verdade e aposta na mentira. Aí, a gente diz que a dívida pública é altíssima e compra dólar. Mas o que faz a dívida pública subir é o dólar que a gente compra. Por isso eu pergunto, a gente compra dólar porque o Brasil vai quebrar? Ou o Brasil vai quebrar porque a gente compra dólar? Ou seja, se acharmos que o Brasil não quebra, ele pode não quebrar. Mas se acharmos que ele quebra, aí ele quebra mesmo. E então, no meio-fio, rasgados, berraremos um dia: viu, eu não disse, eu sou malandro. E vamos comemorar chorando o próprio fracasso, batendo as panelas da tragédia brasileira. A crise financeira se agravou também no Paraguai e no Uruguai. A agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou a nota dos títulos da dívida pública uruguaia, sinalizando para os investidores que considera arriscado comprar papéis do país. O risco uruguai ultrapassou os 2.000 pontos e já é o segundo mais alto do mundo, superado só pelo da Argentina. Para enfrentar a crise, o Paraguai anunciou hoje um acordo com o FMI. Terá um empréstimo de 200 milhões de dólares. Agora o dia dos candidatos à presidência. Ciro Gomes fez caminhada e palestra para empresários. Lula se reuniu com assessores. Garotinho fez panfletagem. E José Serra recebeu o apoio do ministro Pedro Malan. O candidato do PSDB, José Serra, teve um encontro com o ministro da Fazenda, Pedro Malan, para analisar a situação econômica no Brasil e a crise no mercado externo. Na saída, o candidato José Serra elogiou o ministro Pedro Malan. Eu vou querer, para comandar a área social do meu governo, alguém que tenha a honestidade e a determinação que o Malan tem tido na luta pela estabilidade da economia. Depois do encontro, os jornalistas perguntaram ao ministro em quem ele vai votar. Malan tentou preservar o sigilo do voto, mas acabou dizendo que apoia o candidato do governo. Dentre os candidatos, aquele mais preparado pela sua biografia, pela sua experiência profissional, pela sua experiência com o Congresso, pela sua capacidade de preservar as conquistas do governo Fernando Henrique Cardoso e de fazer avançar mais esse processo. Os jornalistas insistiram em saber o nome do candidato. Deixa eu acabar, eu não acabei.
Trata-se do candidato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois de um dia inteiro reunido com os principais assessores, o candidato do PSB foi só no fim da tarde para a Central do Brasil, principal estação ferroviária do Rio. Antony Garotinho aproveitou o horário de volta para casa, quando o local fica sempre lotado, para distribuir material de campanha. Sobre as críticas dentro do próprio partido, sobre a forma com que está fazendo a campanha eleitoral e as pressões para que renuncie, o candidato Antony Garotinho preferiu não comentar. O senhor vai comentar essas pressões, essas críticas, governador? O candidato preferiu falar e criticar a situação das Forças Armadas. Não vem recebendo apoio do governo federal, comprometendo seriamente a soberania nacional. E isso é que deve ser denunciado à nação. Ontem à noite, Luiz Inácio Lula da Silva participou de um comício em Joinville, norte de Santa Catarina. Hoje, o candidato do PT passou o dia em São Paulo, reunido com assessores. Depois, numa entrevista coletiva, Lula disse que pediu à bancada do PT na Câmara dos Deputados que cobre explicações da Petrobras e do governo federal sobre a construção de 3 plataformas, que, segundo o candidato do PT, em vez de usar mão de obra e tecnologia brasileiras, vai gastar 1,224 bilhões de dólares com empresas de Singapura e da Noruega. Que nós achamos inaceitável para um país que precisa de empregos e que não pode perder o único dólar para o mercado externo. Amanhã, o candidato do PT permanece em São Paulo. Pela manhã, ele vai fazer uma caminhada no centro comercial de um bairro da zona oeste da cidade. Em Curitiba, o candidato do PPS, Ciro Gomes, falou durante 1 hora a empresários na Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Defendeu uma reforma tributária e mudanças na Previdência Social. Disse que é preciso melhorar as contas externas e baixar as taxas de juros. À tarde, o candidato fez uma caminhada pelas ruas centrais de Curitiba. De repente, Ciro Gomes abandonou a caminhada. Aparentando irritação, ele entrou num táxi. Outra vez, quando estiver mais organizado, eu venho. Dá licença. Depois, no aeroporto, Ciro Gomes se explicou. Uma criança caiu, daí a pouco uma senhora com um bebê num carrinho de coisa também sofreu constrangimento. A minha responsabilidade é não fazer as pessoas passarem qualquer tipo de risco. No fim da tarde, Ciro Gomes embarcou para as cidades de Telêmaco, Borba e Foz do Iguaçu para participar de comícios. O empréstimo que o presidente do PTB, deputado José Carlos Martinez, disse ter recebido de Paulo César Farias, não aparece nas declarações de renda que o deputado apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. No início da semana, José Carlos Martinez, que é coordenador da campanha de Ciro Gomes, disse que tinha declarado o empréstimo ao imposto de renda. No registro da candidatura de José Carlos Martinez para deputado federal em 98, feito ao TRE, está anexada a declaração do imposto de renda de pessoa física do então candidato. Na declaração estão relacionados os bens e as dívidas do deputado relativos aos anos de 96 e 97, quando ele já havia recebido o empréstimo de PC Farias. O deputado diz que a transação foi feita no começo da década de 90, mas não revela o valor. No documento, José Carlos Martinez declarou ter 2 dívidas, uma com a empresa de construção e outra com o pai dele, Oscar Martinez. Em 96, o valor total das dívidas era de R$ 7.467.023. No ano seguinte, declarou as mesmas dívidas com um valor um pouco menor, R$ 7.456.430. Nenhuma menção ao empréstimo de PC Farias nas 2 declarações. Na terça-feira, em São Paulo, o deputado disse que o empréstimo constava do imposto de renda. Fiz o empréstimo, declarei no imposto de renda, paguei ao Paulo e declarei o pagamento. O deputado não especificou se o empréstimo está na declaração de alguma empresa dele. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o empréstimo não está no inventário dos bens de PC Farias. Hoje, José Carlos Martinez acompanhou o candidato Ciro Gomes em Curitiba, mas não quis falar sobre o assunto. Eu não vou falar sobre a matéria. Eu não vou falar, você entendeu? Não vou falar. A gente teve acesso à sua declaração de renda. Tá bom. Pô, agora de caminhada. O candidato ao governo de Roraima pelo PRTB, Carlos Eduardo Levinsky, e a mulher dele, Ana Cristina Salcides, candidata a deputada federal pelo mesmo partido, foram presos hoje em Boa Vista, acusados de receptação, formação de quadrilha, falsidade ideológica e falsificação de documentos. Há 17 dias, a polícia do Tocantins descobriu que o casal
tinha uma locadora de veículos em Palmas, que usava carros roubados e clonados. A justiça também determinou a prisão da filha do casal, gerente da locadora. 2 milhões de brasileiros serão convocados para trabalhar nas eleições deste ano. A chamada dos mesários já começou. Para a estudante Tatiana Vasconcelos é como um castigo. Ela foi convocada pela 4ª vez para trabalhar durante a eleição. Não é nada espontâneo, você é obrigada a participar. Então, para um país que se diz democrático, é totalmente antidemocrático a convocação. Já para este funcionário público, a convocação da Justiça Eleitoral é um presente. Há 15 anos, Zenilson Paz trabalha nas eleições e não gosta nem de pensar na hipótese de não ser convocado. Eu ficaria um pouco chateado. Gostando ou não da convocação, cerca de 2 milhões de brasileiros vão trabalhar nas próximas eleições. Os inconformados podem pedir dispensa até 5 dias depois de receber a convocação. Caberá a cada juiz da zona eleitoral decidir se aceita ou não a justificativa. Eu dispenso quando efetivamente há um caso sério de doença ou de impossibilidade de comparecimento naquele dia, devidamente comprovado com documento médico. Universitários e quem já trabalhou em outras eleições têm mais chances de receber a convocação. Para quem falta ao chamado da justiça, restam as punições. A aplicação da multa e, na hipótese do funcionário público, pena de suspensão com repercussão nos seus vencimentos. Mas também a recompensa, lembra esse presidente de mesa, com quase 20 anos de serviço. A lei dá 2 dias de folga para cada dia de trabalho. Por isso, ele aguarda ansioso a chegada da convocação. Eu acredito que vai chegar, e se não chegar eu vou lá. A convocação vai até o dia 7 de agosto. Veja a seguir, reuniões tentam acertar o futuro do pentacampeão Rivaldo. E o que o Brasil precisa fazer pelos cidadãos com mais de 60 anos. Eu sou um escritor e, sendo a minha especialidade letra ao invés de número, fica muito difícil lidar com essa história de investimento, aplicações, etc. A única coisa que eu conheço bem nessa área é o meu gerente Uniclass. Ele é um tremendo analista de investimentos, ele é perfeito. E ainda por cima, um bom leitor dos meus livros. Eu assino embaixo. Festival de Vendas Renault, de 26 a 28 de julho no Barra Shopping. Linhas Clio e Scenic em 24 vezes com taxa zero. Scenic RT com ar grátis, R$ 35.990. Clio 2003 a partir de R$ 15.990. Ou completíssimo por R$ 23.990 com desconto de R$ 2.000. Festival de Vendas Renault no Barra Shopping. E aproveite para assistir a Fórmula Renault e a Copa Clio no Autódromo Nelson Piquet. Compra do mês imbatível! Aqui no Champion, seu dinheiro rende mais! Fraldinha, peça ou pedaço, R$ 3,35 o quilo. Costela ponta de agulha, quilo, R$ 2,39. Peito de frango congelado a granel, R$ 1,98 o quilo. E tem a oferta surpresa do gerente? Todo dia, um preço pra detonar! Eu garanto, confira a pechincha do fim de semana. Pizza Perdigão, sabores, R$ 3,95. Supermercado Champion, é preço, é perto, é campeão! Zoológico do Rio, o habitat natural para suas feras. Apoio Rede Globo. Faça um test drive. O pentacampeão Rivaldo ainda não acertou a transferência para o Milan da Itália. Hoje houve uma reunião na casa do jogador em Mojimirim, no interior de São Paulo. Segundo o procurador do brasileiro, dirigentes do clube ficaram de responder amanhã
se aceitam as condições de Rivaldo para assinar o contrato. Foi lançado hoje o selo do Criança Esperança 2002. 20% do valor de cada selo vão ser destinados à assistência para 2 milhões de adolescentes e crianças de todo o país. Em Belo Horizonte, o menino símbolo da campanha carimbou o primeiro selo. Samir, de 12 anos, ganhou peso e saúde depois de ser atendido por um dos projetos do Criança Esperança. Ele nasceu subnutrido no norte de Minas. Assim como eu, existem várias crianças no Brasil, milhares, milhões. 5 milhões de selos com o tema da campanha já estão à venda nas agências dos Correios de todo o país. De cada selo vendido, 10 centavos vão para os projetos do Criança Esperança. São 2 tipos de selo. Um lembra o desenvolvimento, o outro o trabalho infantil. Segundo o IBGE, 1.700.000 crianças brasileiras entre 10 e 15 anos ainda são obrigadas a trabalhar. Esta entrada dos Correios, ela possibilita um maior número de participação de cidadãos e uma forma de que eles possam expressar melhor o seu desejo de ver as crianças do Brasil com melhor qualidade de vida e com seus direitos garantidos. Em São Paulo, o humorista Renato Aragão comandou a festa na unidade do Criança Esperança, no Jardim Ângela. Mande a sua carta que você vai ajudar essas crianças e as outras do país. Em 17 anos, o Criança Esperança arrecadou 110 milhões de reais. O dinheiro foi doado para 4.600 projetos que atendem a 2 milhões de adolescentes e crianças. No Mineirinho, em Belo Horizonte, o palco para o show do dia 3 de agosto já está sendo montado. 27 artistas vão participar da festa, a Festa da Esperança Brasileira. Que eles participem ajudando, porque o pouco que eles dão já é muito para quem não tem nada. As mulheres brasileiras superam os homens em número e também em idade. Eles morrem antes, elas vivem mais e quase sempre ficam sem um novo companheiro. Segundo o IBGE, em 10 anos, aumentou a esperança de vida e a escolaridade do grupo da terceira idade. É o que você vai ver na segunda reportagem de Ednei Silvestre. O café na cozinha. Os jornais lidos da primeira à última página. As refeições diante da TV. Para esta professora, o tempo passa lento, como para tantas outras brasileiras com mais de 60 anos. Eu vivo há 6 anos sozinha, em decorrência da perda do meu marido. Os filhos estão cada um para um lado, trabalhando, um em São Paulo e outro nos Estados Unidos. Elas são mais numerosas do que eles.